A ceia também proclama a morte do Senhor. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Cada ceia é uma pregação silenciosa do Evangelho. Ou seja, a gente olha, o corpo dele está ali, o sangue dele está ali. É uma figura, mas era como se ele estivesse ali. Porque a gente faz parte disso. Você vê o tamanho dessa honra? Entre bilhões de pessoas, a gente é aqueles que entendem isso, que discernem isso, que compreende isso e mais, valoriza isso. Amém? Então cada ceia é uma pregação. A igreja anuncia a cruz até que Ele venha. A igreja anuncia o sacrifício até que Ele venha. A igreja anuncia o preço até que Ele venha. As pessoas lá fora, como nós, pensávamos que tinha que fazer alguma coisa no sentido de ser uma pessoa muito boa para ser salvo. E as pessoas pensam assim ainda. E por isso muita gente lá olha às vezes para um crente que não tem um testemunho e diz assim: mas eu sou melhor que esse crente, então eu vou ser salvo, porque eu sou uma pessoa boa, não mato, não roubo, não adultero, não faço isso, não faço aquilo. Porque tem crente que é crente, mas adultera. Tem crente que é crente, mas um monte de coisa, que não dá um bom testemunho, não brilha como luz. Então a pessoa lá não sente atração nenhuma, porque não vê. Deus nos chama para nós ser essas pessoas que têm o testemunho, não essas pessoas que vivem do sentimento e caem, vive caindo, vive aos tombos, vive, sabe, sua vida não endireita porque vai pelos sentimentos. Mas se fosse pela palavra, pelo sacrifício, porque o Evangelho é sacrifício, é a cruz. Então, honrar a Deus, honrar a família, honrar a igreja, é sacrifício. Amém, irmãos? É sacrifício. Se a gente não tiver isso, as pessoas lá fora, como vão ver o que em nós? Qual é a diferença de nós para eles, de eles para nós? Não vão ver nada. Então, isso tem que estar em nós. Esse desejo de acertar. Falhar, todo mundo já falhou. Falhar, todo mundo de certa forma vai falhar. Mas viver uma vida falhando, viver uma vida errada, não é a vontade de Deus, não é o propósito de Deus e não é aceitável por Deus. Ele quer que a gente, hoje, que é tudo que temos, a gente se arrependa e diga: Senhor, eu quero e eu creio que posso. Amém? Com a sua ajuda, eu posso, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou melhorar, porque eu estou todo dia na tua casa te ouvindo, e eu estou colocando em prática o que eu estou ouvindo, porque eu quero viver um evangelho de verdade, não de mentira, não de ilusão, não de desânimo, não de fraqueza, não de fracasso. Eu quero que a tua glória seja vista na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Amém? Dizer isso para Ele e dizer: Senhor, esse ano vai ser diferente, porque eu vou fazer diferente. Eu não vou esperar que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai fazer. Eu vou fazer a minha parte, eu sei que o Senhor fará a sua, vai me ajudar. Então, ser a luz, hoje a coisa ficou muito comum para o mundo. A igreja se tornou comum. A igreja não era comum, nunca foi. As pessoas tinham temor, as pessoas passavam na frente do templo, elas tiravam o chapéu, elas se benziam até mesmo quando passavam, faziam o sinal da cruz. Hoje, as pessoas zombam, sim ou não? O tempo é mau, mas talvez um pouco da culpa seja nossa. Nós não mostramos a reverência toda, nós não fizemos tudo o que tinha que fazer. E nós, quando eu digo, irmãos, é que não é todo mundo, mas existe uma grande parcela que não faz, uma grande parcela que escandaliza o reino de Deus, escandaliza a obra de Deus, envergonha o reino de Deus, envergonha a palavra de Deus, envergonha o Evangelho. A gente não diz isso porque a gente se acha melhor, mas o mínimo que a gente tinha que fazer é ser grato todos os dias e segurar as nossas emoções e dizer não às nossas tentações e dizer sim para Jesus, sim para o Espírito Santo, sim para a palavra de Deus. Honra, amém? Isso é honra. O perigo de participar indignamente. Em 1 Coríntios 11, 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor.
não é indignidade pessoal, mas irreverência espiritual. Diga comigo, irreverência espiritual. Onde está o pecado? Na irreverência espiritual. Todo crente devia estar aqui em lágrimas na presença de Deus. Todos que podiam estar aqui hoje, que não vieram, que fazem parte do corpo, dessa parte do corpo, deveria estar aqui para hoje ouvir essa palavra e dizer: Senhor, eu me arrependo. Devia estar aqui não para ser condenado, mas com reverência espiritual. Reverência espiritual é saber o que tem que fazer. Eu não devo faltar à Santa Ceia. Eu não devo ficar sem a Santa Ceia. Nós fizemos assim, e isso é uma coisa que nós fizemos, nem perguntemos da onde, nem para quem, nem por quê. Nós recebemos isso de herança religiosa. Leva a ceia para o fulano que não veio. Leva a ceia na casa da pessoa que não veio. Está certo? Se você olhar para a palavra, está certo? Se a Bíblia manda reunir. Reunir. Claro, toda regra tem exceção. Existem aquelas pessoas que estão numa cama. Existem aquelas pessoas que são impossibilitadas de estar. Aí a gente vai lá e ministra a Santa Ceia. Amém, irmãos? Mas para qualquer pessoa não deveria ser. Para quem pode chegar até aqui, para quem pode vir, deveria, essa é a coisa principal, estar junto para comer e entender, eu sou parte do corpo, eu não posso ficar separado, e essa é a hora de juntar, e essa é a hora de ajustar, e essa é a hora de arrepender, e essa é a hora de mudar, amém? Essa é a hora. Então, a gente muitas vezes adapta a nossa maneira, sim ou não? E eu acho que essa é uma maneira que a própria igreja, e nós recebemos isso como herança, e fizemos isso, naturalmente, sem pensar. Mas será que isso está correto? Eu acredito que correto está quando uma pessoa não tem condição de vir, está num hospital, está em cima de uma cama, impossibilitado. Essa sim, acredito que essa a gente tem que levar. Não pode deixá-la sem a Santa Ceia. Mas aquelas que deveriam vir, se elas não vêm, elas são irreverentes. Então é isso que a palavra de Deus diz. Não estão discernindo, não estão entendendo alguma coisa, ou o coração está duro, estão rechaçando, não vou aceitar, porque isso é anos que a gente fala, anos, ceia após ceia, a gente fala, mas parece que não entra no ouvido da pessoa. Não, hoje eu tinha um compromisso, eu tenho alguma coisa para fazer, um filho, um pai, uma mãe, um jantar, um aniversário. Não existe nada mais importante que Jesus. Se existir, então a sua salvação está em risco. Porque quem não honra Ele, não é digno dEle. Quem não toma a sua cruz cada dia e segue Ele até o fim, não é digno dEle, Ele disse. Quem amar mais seu filho do que a mim, não é digno de mim. Quem amar mais seu pai ou sua mãe do que a mim, ele disse, não é digno de mim. Quem amar seu marido ou sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. Nossa, então ele veio separar a família. Não, mas em termos de salvação, a tua salvação é mais importante que a tua família. A tua eternidade é mais importante que a tua família. Sim ou não? Sim ou não? Pense, se a tua família inteira for para o inferno, você vai ir porque ela foi? Não, você tem a chance de ir para o céu. Mas se você carregar a cruz, e talvez se você tomar a posição certa, carregar a cruz, você vai ganhar toda a tua família para Jesus. E vai levá-la para o céu, porque eles veem que você é uma pessoa que leva a sério o céu e o inferno. Você leva a sério o evangelho. Você discerniu, você entendeu, você tem reverência espiritual, as pessoas estão olhando para você, elas podem lutar para você não ouvir, elas podem fazer de tudo para te atrapalhar, mas quando você é firme, porque a sua alma é de Jesus, então um dia elas vão ceder e dizer, não adianta, eu tenho que ir, eu tenho que me dobrar, eu tenho que crer, porque meu familiar é salvo, a esposa é salva,
ou o marido é salvo, ou o filho é salvo, ou a mãe ou o pai é salvo. Então a pessoa vai sentir a necessidade, ela diz, eu não quero ficar sem a salvação. Porque ela vê em você Jesus. Ela vê em você uma pessoa que verdadeiramente está caminhando a passos largos para o céu. Diga glória a Deus. Você está indo com vontade, você está indo para encontrar com Ele. Então, a ceia, a irreverência, é algo espiritual. E a reverência é algo espiritual. Então a gente tem que ter reverência nesse sentido. Saber discernir, eu tenho que estar lá. Eu tenho que me arrepender. Ah, mas eu pequei, como é que eu vou participar agora? Muita gente pensa, eu não sou digno porque eu pequei. Não, você tem o sangue de Jesus que te lava agora. Amém? Sabe quando a chuva cai no para-brisa do carro que você está andando? Você liga o para-brisa. Está devagarinho, você liga devagar. Se chove forte, você liga forte. Assim é o pecado. Se sujou você, tem o para-brisa do sangue de Jesus. Tem o limpador que é o sangue de Jesus. Diga glória a Deus. Você liga mais forte e você pode ver, você pode ser limpo hoje. Amém? Mas nunca fique sem a Santa Ceia. Apenas se arrependa. E pense, é difícil, mas eu vou continuar lutando. E eu vou alcançar a transformação. Amém? Você vai conseguir. Nunca desista. Quem será o salvo? Aquele que nunca desistiu.